Você já sentiu o coração acelerar sem motivo aparente, como se uma tempestade estivesse se formando dentro de você, mesmo quando tudo ao redor parece calmo? Talvez, numa noite silenciosa, enquanto todos dormem, sua mente insiste em repassar preocupações sobre a família, o futuro, a saúde ou até mesmo aquele projeto que ficou para amanhã. Muitos de nós, especialmente quem já viveu algumas décadas, sabe bem o que é carregar o peso da ansiedade. Aquele sentimento que parece não respeitar idade, classe social ou experiência de vida. Em meio ao caos do mundo moderno, onde notícias ruins chegam a todo instante e os desafios parecem não dar trégua, encontrar paz pode soar como um sonho distante. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho real, prático e possível para experimentar descanso, mesmo quando tudo ao redor está agitado? E se, ao longo deste vídeo, você pudesse descobrir princípios bíblicos e técnicas cristãs que já transformaram a vida de milhares de pessoas maduras e que podem transformar a sua também? Logo de início, quero compartilhar um conselho que pode mudar sua perspectiva. A ansiedade, por mais comum que seja, não precisa ser uma sentença permanente. A Bíblia nos mostra que Deus não deseja que vivamos presos ao medo ou à preocupação. Pelo contrário, Ele oferece uma paz que vai além do entendimento humano, capaz de acalmar até o coração mais inquieto. Imagine só, enquanto o mundo ensina a buscar soluções dentro de si mesmo, a palavra de Deus nos convida a olhar para cima, a confiar em um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Não importa se você está enfrentando um diagnóstico difícil, preocupações com filhos adultos, netos, questões financeiras ou a solidão que às vezes bate forte na maturidade. Há esperança e direção para você. Ao longo deste vídeo, vou revelar princípios e segredos pouco conhecidos, mas profundamente eficazes, para vencer a ansiedade com base na fé cristã. Vamos juntos desvendar como transformar preocupações em oração, como cultivar gratidão, mesmo nos dias difíceis, e de que forma pequenas mudanças de pensamento podem abrir espaço para uma paz duradoura. No final, vou compartilhar algo que poucos cristãos compreendem sobre o verdadeiro descanso em Deus. Um ensinamento que pode ser o divisor de águas na sua caminhada. Por isso, fique comigo até o fim e prepare-se para enxergar a ansiedade sob uma nova luz. E agora, quero te convidar a participar ativamente. Comente abaixo qual é o desafio que mais tem tirado sua paz nos últimos tempos. Compartilhe sua experiência, pois muitas vezes, ao dividir o peso, ele se torna mais leve. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. No próximo trecho, vou mostrar o primeiro princípio bíblico que pode ser aplicado hoje mesmo para começar a virar o jogo contra a ansiedade. Não perca, porque o que vem a seguir pode ser o início de uma grande transformação na sua vida. Quando falamos sobre ansiedade, é impossível não lembrar das palavras tão conhecidas do apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Esse conselho, apesar de parecer simples, carrega um princípio profundo de superação: a entrega consciente das nossas preocupações a Deus. Paulo não estava escrevendo de um lugar de conforto ou tranquilidade. Ele estava preso, enfrentando incertezas e ameaças reais ao seu futuro. Mesmo assim, ele nos ensina que, ao invés de permitir que a ansiedade tome conta, devemos transformar cada preocupação em uma conversa sincera com Deus, acompanhada de gratidão, mesmo antes de vermos a resposta. Talvez você, assim como Paulo,
Já tenha passado por noites em claro, preocupado com um filho distante, com a saúde de um familiar ou com as contas que não fecham no fim do mês. Muitos adultos maduros carregam o peso de decisões importantes, sentem a responsabilidade de dar exemplo e sustento, e por vezes a solidão da maturidade pode intensificar a sensação de que tudo depende apenas de si. Mas, assim como Paulo, você pode experimentar uma paz que não depende das circunstâncias externas. Essa paz não é a ausência de problemas, mas uma certeza silenciosa de que Deus está cuidando de cada detalhe, mesmo quando não conseguimos enxergar a solução. Para ilustrar esse princípio, pense em Davi, que escreveu muitos dos salmos em momentos de profunda angústia. Em Salmo 55, versículo 22, ele declara: "Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado." Davi não era estranho à ansiedade. Ele enfrentou perseguições, traições e perdas familiares. Sua prática era transformar o medo em oração e a inquietação em louvor. Ele nos ensina que, quando o coração estiver pesado, podemos lançar esse peso sobre Deus, confiando que Ele é capaz de sustentar e fortalecer. No cotidiano, imagine uma mulher que, após criar os filhos, se vê diante do ninho vazio e começa a se preocupar com o futuro. Será que meus filhos vão estar bem? Será que terei saúde para aproveitar a aposentadoria? E se algo acontecer comigo, quem vai cuidar de mim? Ou pense em um homem que, após anos de trabalho, enfrenta a insegurança do desemprego na maturidade, sentindo-se pressionado a não demonstrar fraqueza. Nesses momentos, a ansiedade pode ser paralisante, mas o princípio bíblico é claro: não precisamos carregar sozinhos esse fardo. Podemos sim apresentar cada preocupação diante de Deus, em oração sincera, confiando que Ele nos dará direção e paz para cada novo passo. E veja, Jesus também nos ensinou sobre isso no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, ele diz: "Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu mal." Jesus sabia o quanto a mente humana tende a se perder em preocupações futuras, esquecendo de viver o presente. Ele nos convida a confiar dia após dia, sabendo que Deus cuida até dos detalhes mais simples da nossa vida, como o alimento das aves e o vestir dos lírios do campo. Você já experimentou essa sensação de tentar controlar tudo e, mesmo assim, sentir que a ansiedade só aumenta? Talvez seja o momento de praticar esse princípio. Transformar preocupação em oração, agradecer por aquilo que já recebeu e descansar na certeza de que Deus está no controle. Não significa ser passivo, mas sim confiar ativamente, fazendo a sua parte e entregando o que está além do seu alcance. Agora quero te propor um desafio prático. Hoje mesmo, antes de dormir, escreva em um papel as 3 maiores preocupações que têm tirado sua paz. Depois, em oração, entregue cada uma delas a Deus, agradecendo pelo cuidado dele até aqui. Faça disso um hábito e observe como, aos poucos, seu coração será preenchido por uma paz que não depende das circunstâncias. No próximo bloco, vou compartilhar uma estratégia prática baseada nesse princípio que pode transformar a forma como você lida com os pensamentos ansiosos no seu dia a dia. Fique comigo, porque o próximo passo pode ser o início de uma nova estação de descanso e confiança na sua vida. Agora que você já compreendeu a importância de entregar suas preocupações a Deus, quero te apresentar uma estratégia prática, simples, mas poderosa para lidar com a ansiedade no dia a dia: o exercício do diário da gratidão e oração.
Essa prática, inspirada nos ensinamentos bíblicos, pode transformar a forma como você encara seus desafios, especialmente nos momentos em que a ansiedade parece querer dominar o seu coração. Funciona assim: sempre que você sentir o peso da preocupação, reserve alguns minutos do seu dia para escrever, em um caderno ou folha, 3 motivos pelos quais você é grato naquele momento. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser a saúde que você tem, o alimento na mesa, o carinho de um amigo, ou até mesmo o simples fato de ter acordado hoje. Depois, escreva também as suas principais preocupações, como sugeri no bloco anterior, e transforme cada uma delas em uma breve oração, entregando a Deus aquilo que está além do seu controle. Esse exercício tem uma base sólida nas Escrituras. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo nos orienta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão tem o poder de mudar o foco da nossa mente, tirando o olhar das dificuldades e nos lembrando das bênçãos já recebidas. Quando unimos gratidão e oração, criamos um ambiente interno favorável para a paz de Deus agir, mesmo quando as circunstâncias externas não mudam imediatamente. Muitos adultos maduros relatam que, ao adotar esse hábito, começaram a perceber pequenas vitórias diárias que antes passavam despercebidas. Uma senhora, por exemplo, compartilhou que, ao anotar seus motivos de gratidão todos os dias, passou a enxergar a presença de Deus até nos detalhes mais simples, como um telefonema inesperado de um neto ou a lembrança de uma música antiga que lhe trouxe consolo. Isso fortaleceu sua fé e diminuiu o espaço que a ansiedade ocupava em seu coração. Além disso, o ato de escrever ajuda a organizar os pensamentos e a identificar padrões de preocupação. Muitas vezes, ao colocar no papel, percebemos que aquilo que parecia um gigante na nossa mente, na verdade, pode ser enfrentado com pequenos passos de fé. E ao revisitar as páginas do seu diário, você verá quantas orações já foram respondidas, quantos livramentos já recebeu e quantas vezes Deus esteve presente, mesmo quando tudo parecia difícil. Lembre-se, a ansiedade gosta de nos isolar, de nos fazer acreditar que estamos sozinhos em nossos medos. Mas ao praticar a gratidão e a oração, você se reconecta com Deus e com as bênçãos que Ele já derramou sobre sua vida. Esse é um passo fundamental para experimentar a paz que excede todo entendimento. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais e falar sobre como renovar a mente com a palavra de Deus pode ser um divisor de águas no combate à ansiedade. Fique comigo, porque o que vem a seguir pode fortalecer ainda mais sua caminhada rumo ao descanso verdadeiro em Deus. Você já percebeu como a ansiedade costuma se alimentar dos pensamentos que cultivamos? Muitas vezes, a mente se torna um campo de batalha, onde dúvidas, medos e previsões negativas tentam ocupar todo o espaço. Por isso, o próximo passo essencial para vencer a ansiedade é aprender a renovar a mente com a palavra de Deus. Não se trata apenas de ler versículos de forma mecânica, mas de permitir que as verdades bíblicas penetrem no coração e transformem a maneira como enxergamos a vida. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos orienta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que, mesmo diante de notícias ruins, diagnósticos difíceis ou incertezas sobre o futuro, podemos escolher alimentar a nossa mente com promessas de esperança, cuidado e provisão. Renovar a mente é um processo diário que exige intencionalidade, mas traz resultados profundos e duradouros.
Uma maneira prática de fazer isso é selecionar versículos que falam diretamente ao seu coração e repeti-los em voz alta, especialmente nos momentos em que a ansiedade tenta dominar. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essas declarações, quando repetidas com fé, funcionam como âncoras para a alma, trazendo estabilidade em meio às tempestades emocionais. Muitos cristãos maduros relatam que, ao memorizar e meditar nessas promessas, experimentaram uma mudança significativa em seus pensamentos e emoções. Além disso, ouvir louvores, assistir a pregações edificantes e participar de grupos de estudo bíblico são formas de manter a mente conectada com aquilo que edifica e fortalece. Quando nos cercamos de palavras de fé, esperança e amor, criamos um ambiente onde a ansiedade perde força e a paz de Deus encontra espaço para agir. Não é à toa que, nos momentos mais difíceis, muitos encontram consolo nas Escrituras, sentindo-se renovados e fortalecidos para enfrentar cada novo desafio. É importante lembrar que renovar a mente não é um evento isolado, mas uma jornada contínua. Haverá dias em que os pensamentos ansiosos tentarão voltar, mas, com perseverança, você perceberá que é possível escolher em que focar sua atenção. Aos poucos, a mente vai se acostumando a buscar refúgio nas promessas de Deus, e a ansiedade vai cedendo lugar à confiança e ao descanso. No próximo bloco, vamos conversar sobre a importância do apoio mútuo e da comunhão cristã nessa caminhada. Descubra como compartilhar suas lutas e buscar ajuda pode ser uma chave poderosa para superar a ansiedade e experimentar paz verdadeira. Fique comigo, porque juntos somos mais fortes nessa jornada de fé e superação. Se existe algo que a maturidade nos ensina, é o valor das boas companhias e do apoio mútuo nos momentos difíceis. A caminhada cristã nunca foi desenhada para ser solitária, principalmente quando enfrentamos desafios como a ansiedade. A Bíblia nos mostra, em diversos momentos, a importância de caminhar juntos, de compartilhar as cargas e de buscar auxílio uns nos outros. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, lemos: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa orientação é um lembrete poderoso de que dividir o peso das preocupações pode tornar a jornada mais leve e suportável. Muitas vezes, por orgulho ou medo de incomodar, acabamos guardando para nós mesmos aquilo que nos aflige. Mas ao abrir o coração com alguém de confiança, seja um amigo, um líder espiritual, um familiar ou até mesmo um grupo de oração, criamos um espaço seguro para sermos acolhidos, aconselhados e fortalecidos. A comunhão cristã é um presente de Deus para nos lembrar que não estamos sozinhos e que juntos podemos encontrar respostas e consolo em meio ao caos. Há relatos de pessoas que, ao participarem de grupos de apoio, células ou reuniões de oração, experimentaram uma transformação significativa em sua luta contra a ansiedade. O simples ato de ouvir outras histórias, perceber que outros também enfrentam desafios semelhantes e receber uma palavra de encorajamento pode renovar as forças e trazer esperança. Muitas vezes, uma oração feita em conjunto ou um abraço sincero tem um poder de cura que palavras sozinhas não conseguem alcançar. Além disso, buscar aconselhamento pastoral ou até mesmo apoio profissional, quando necessário, não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Deus pode usar pessoas ao nosso redor como instrumentos de cuidado e orientação. O importante é não se isolar, pois a solidão tende a alimentar ainda mais os pensamentos ansiosos e a sensação de desamparo. Se você sente dificuldade em se abrir, comece dando pequenos passos.
Envie uma mensagem para alguém de confiança, participe de um grupo de oração ou simplesmente peça que orem por você. Muitas vezes, a resposta que tanto buscamos chega através das mãos e palavras de outros irmãos na fé. No próximo bloco, vamos falar sobre como cuidar do corpo e das emoções também faz parte do plano de Deus para vencermos a ansiedade. Descubra como atitudes práticas no seu dia a dia podem colaborar para uma vida mais equilibrada e cheia de paz. Fique comigo, pois o que vem a seguir pode ser o complemento que faltava para a sua jornada de superação. Além do cuidado espiritual e do apoio da comunidade, é fundamental lembrar que Deus nos criou de forma integral: corpo, alma e espírito. Por isso, cuidar do corpo e das emoções faz parte do plano divino para uma vida equilibrada e livre da ansiedade. Muitas vezes, subestimamos como pequenas atitudes do dia a dia podem influenciar diretamente nosso bem-estar emocional e espiritual. A Bíblia nos ensina que nosso corpo é templo do Espírito Santo, e isso inclui zelar pela nossa saúde física. Praticar atividades simples, como uma caminhada ao ar livre, pode ajudar a aliviar a tensão e clarear os pensamentos. O contato com a natureza, a respiração profunda e até mesmo o hábito de tomar sol por alguns minutos são formas naturais de renovar as energias e diminuir o impacto do estresse. Além disso, manter uma alimentação equilibrada, beber água regularmente e respeitar o tempo de descanso são atitudes que refletem amor próprio e obediência ao cuidado que Deus espera que tenhamos conosco. Outro ponto importante é aprender a identificar e acolher as próprias emoções. Não há vergonha em sentir medo, tristeza ou insegurança. Jesus, durante sua vida na terra, também experimentou emoções intensas e não escondeu suas lágrimas, nem suas angústias. O segredo está em não permitir que esses sentimentos dominem o coração, mas sim levá-los a Deus em oração, buscando equilíbrio e direção. Técnicas de respiração, momentos de silêncio e até mesmo a prática de hobbies prazerosos podem ser aliados poderosos para acalmar a mente e renovar as forças. Para muitos adultos maduros, a rotina pode se tornar repetitiva e, com isso, os pensamentos ansiosos ganham espaço. Por isso, é importante buscar pequenas mudanças, como incluir um momento de leitura edificante, ouvir uma música que traz paz ou simplesmente conversar com alguém querido. Essas atitudes, embora simples, podem transformar o clima emocional do dia e abrir espaço para a presença de Deus, agir de forma mais suave e constante. Lembre-se, cuidar de si mesmo não é egoísmo, mas uma forma de honrar o Criador e estar mais preparado para servir aos outros. Quando corpo e mente estão em harmonia, fica mais fácil ouvir a voz de Deus e perceber as soluções que Ele coloca no nosso caminho. No próximo bloco, vamos revelar um segredo pouco falado, mas fundamental, sobre o verdadeiro descanso em Deus e como ele pode ser a chave para vencer a ansiedade de uma vez por todas. Fique comigo, pois o que vem a seguir pode ser o divisor de águas na sua jornada de fé e superação. Chegamos ao ponto que pode transformar completamente sua relação com a ansiedade. Existe um segredo pouco compreendido sobre o verdadeiro descanso em Deus, algo que vai além de técnicas e práticas: a rendição completa. Em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus nos faz um convite extraordinário. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que muitos de nós não percebemos é que esse descanso não é apenas uma pausa temporária das preocupações, mas uma nova forma de viver. Quando Jesus fala sobre o seu jugo ser suave,
Ele está nos convidando a trocar nossa maneira ansiosa de carregar os fardos pela maneira dele, que é marcada pela confiança no Pai. O segredo está em compreender que não precisamos lutar sozinhos, nem mesmo com nossas próprias forças espirituais. Podemos sim descansar na obra completa de Cristo e permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós e através de nós. Muitos cristãos maduros confessam que passaram décadas tentando vencer a ansiedade com esforço próprio, orando mais, jejuando mais, servindo mais na igreja, como se a paz fosse uma conquista baseada em desempenho. Mas o verdadeiro descanso vem quando finalmente entendemos que a graça de Deus é suficiente, que não precisamos provar nada, que podemos soltar o controle e confiar que mesmo quando não entendemos o caminho, Ele está no comando. Uma senhora compartilhou que, após anos lutando contra pensamentos ansiosos sobre o futuro dos filhos, finalmente encontrou paz quando compreendeu que amar seus filhos não significava carregar o peso da vida deles, mas entregá-los diariamente aos cuidados do Pai Celestial. Outro testemunho poderoso veio de um homem que, após enfrentar uma grave doença, descobriu que sua ansiedade diminuiu drasticamente quando parou de tentar entender todos os porquês e simplesmente descansou na presença de Deus, dia após dia, momento após momento. Este é o convite que faço a você hoje. Experimente soltar as rédeas, parar de tentar controlar cada detalhe e simplesmente descansar na certeza do amor e do cuidado de Deus. Não é um processo instantâneo, mas um caminho de aprendizado diário. Comece reconhecendo suas limitações e declarando sua confiança no Deus que é maior que qualquer circunstância. Permita-se ser amado e cuidado, mesmo quando tudo parece incerto. Ao praticar os princípios que compartilhamos hoje, entregar as preocupações em oração, cultivar a gratidão, renovar a mente com a palavra, buscar apoio na comunidade, cuidar do corpo e das emoções e, finalmente, render-se ao verdadeiro descanso em Deus, você está construindo um caminho sólido para vencer a ansiedade e experimentar a paz que excede todo entendimento. Lembre-se, a ansiedade não precisa definir sua história. Você foi criado para viver em liberdade e paz, mesmo em meio aos desafios da vida. E essa paz não é apenas a ausência de problemas, mas a presença constante de Deus, sustentando, guiando e renovando suas forças a cada manhã. Agora, quero te convidar a dar um passo prático. Escolha um dos princípios que compartilhamos hoje e comece a aplicá-lo em sua vida. Compartilhe nos comentários qual você escolheu e, se possível, volte depois para contar como foi sua experiência. Sua história pode inspirar e encorajar outros que estão passando pelo mesmo caminho. Se este conteúdo tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que possa estar precisando dessas palavras hoje. E lembre-se de se inscrever no canal para receber mais mensagens de esperança, fé e superação. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.